Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desativa sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É um ter a quem mata a lealdade. Tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Boa noite. Queremos primeiramente agradecer ao convite, tá? Estamos falando em nome do SCC aqui na Semana da Família. Para nós vai ser uma honra muito grande. Como já foi anunciado, eu sou o Jefferson da Simone. Eu sou a Simone do Jefferson. Somos casados há 19 anos. Fizemos o 5º SCC aqui da Paróquia São Sebastião no ano de 2016. Nós temos 2 filhos, Lucas de 15 anos e Murilo de 11. E nós vamos falar sobre o tema, tu e tua esposa, amor que se manifesta e cresce. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu gostaria de propor um exercício para nós, que nós pudéssemos imaginar e fazer uma fotografia de um dia festivo, de uma família em uma mesa, um dia festivo com seus familiares, onde vocês vão conseguir identificar um casal e todos os seus filhos, seus netos ou bisnetos, e gravem essa cena, onde ali está se manifestando o amor, que como vocês viram no poema que nós colocamos aqui no começo, que é uma mistura do poema de Camões em Coríntios 13, da música Monte Castelo, é só o amor. Então a gente quer que vocês nesse momento imaginem esse dia de festa, com esse casal, com essa família, para a gente poder continuar. Mateus 19, do 4 ao 6. Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Então, Deus criou a sua imagem e semelhança, criou o homem e a mulher. Então somos iguais a Deus? Não, nós somos criaturas de Deus, somos criados à sua imagem, mas nós não temos a sua essência, nós não temos o poder, não temos, porque Deus pode, Ele é único, Ele é imensurável, não tem como você mensurar. E nisso nós não somos nem um grãozinho de areia perto do nosso Senhor. Mas Ele nos fez, nos tornou criaturas. E através do batismo nós nos tornamos filhos, nós recebemos aquela fagulha, aquela chama do Espírito Santo. É nesse contexto que Deus coloca a nós. Quando Ele criou todo, no Gênesis, Ele criou toda a vida e criou o homem já era incompleto.
Ele olhava tudo, ele olhava todos os animais, toda aquela criação, todos os alimentos, tudo que tinha, mas ele não se sentia completo. Não havia nenhuma outra criatura que o completasse. E Deus criou a mulher. Então, quando ele começou, ele viu, falou: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Essa me completa. Então Deus colocou uma companheira. E assim como Adão, Deus também me colocou uma companheira. A minha Eva que é Simone. Então nós fomos caminhando nisso e a gente foi crescendo, porque a gente sai incompleto, nascemos incompletos. Quando a gente cresce, você vai aproveitando, sai da fase de criança, de infância, na juventude, é gostoso, está estudando, né? Tem os amigos, você sai, se diverte. Chega na fase adulta, aí você já começa a se preocupar com os seus trabalhos, com a sua sobrevivência. Mas se você fica naquela inquietude, te falta algo. E aí você encontra essa pessoa. No meu caso, foi a Simone. Então a gente encontra um ser que nos completa. E a gente entra naquilo que Deus também colocou como seu propósito. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. E a gente entra nesse mandamento de Deus, porque nós estamos em matrimônio. A gente está vivendo o que Deus pregou, pediu para nós quando Ele criou a humanidade. A gente está seguindo, nós como todos, né? A sociedade está criando isso, nós tatuamos. Então, portanto, a gente prega isso. E nesse momento, alguns casais agora também esquecem a segunda parte. Quando Deus falou para nós, se tornarão uma só carne, mas Ele também dá uma outra recado. E a gente, às vezes, começa a seguir o caminho, que é aproveitar o casamento, vamos ficar mais um tempinho casados, né? E também chega um ponto que aquilo também, aquele amor que ele completa, mas ainda está faltando algo. Por isso, nós temos mais algumas leituras que Deus coloca para nós, para a gente completar esse amor que a gente tem na família. Gênesis 1:28. Deus os abençoou, frutificai, disse Ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 9:7. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Gênesis 17, do 2 ao 5. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamará mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Gênesis 17:16. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Essa é a segunda parte. Então, nós nos tornamos uma só carne, mas tem a segunda parte do matrimônio: crescei-vos e multiplicai-vos, e dominem toda a terra. O que é esse crescer-vos e multiplicar-vos? Crescer em espiritualidade. Um pai e uma mãe, ele precisa também ter maturidade para ser um pai e uma mãe. Então, às vezes, aquele momento que o casal pede de estar em pós-matrimônio é para se espiritualizar, é para se desenvolver, para que possa, sim, receber a herança que Deus nos concede, que são os nossos filhos. Então, a Sagrada Escritura, ela trata em diversos momentos aquelas árvores genealógicas que tratam todos os descendentes. Desde antes, Deus pediu para que nós fôssemos família, que nós valorizássemos as nossas famílias, que colocássemos filhos no mundo e que nós povoássemos esse mundo com todo o temor a Deus, para que as pessoas que estivessem no mundo aqui tivessem o temor a Deus e
dessem louvor a Ele. A família, ela tem um exemplo maravilhoso. Além da Sagrada Família, nós temos a família da Santíssima Trindade. O Pai e o Filho ali indicam a filiação. E qual que é o amor da Sagrada Família? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nós também recebemos quando somos batizados. É o Espírito Santo que nos faz aproximar, de ter aquela fagulha também quando você encontra a sua companheira. E é o Espírito Santo que conduz esse amor aos filhos que nos são confiados, sendo eles filhos genéticos ou sendo filhos adotivos, porque é na procriação que o ser humano mais se aproxima a Deus. É onde ele consegue colocar a parte biológica, se juntam em duas células, viram um ser só. Quer milagre maior que isso? Não está dentro da criação, não tem como a gente explicar como é que se consegue. Essas duas células se atraem e formam o ser de uma só carne, em uma só carne. Então, quando a gente fala em uma só carne, é o Filho que vem. Mas aqueles casais que não podem ter filhos, não estão cumprindo os preceitos de Deus, muito pelo contrário. A missão deles é dar o amor, transmitir o amor que vem do Espírito Santo de uma forma mais segura ainda, onde é simplesmente o amor, não tem mais nenhuma outra ligação. Você pode falar que biologicamente talvez os hormônios que justifiquem você amar aquele ser que você criou, mas no caso de um pai adotivo não é, de uma mãe adotiva não é. Então você tem também a questão da responsabilidade de nutrir esse novo ser. E nós, enquanto pais, não temos que nos preocupar simplesmente com a alimentação, com o vestuário. Nós temos que nos preocupar também com a questão espiritual. Criar esses filhos, essa herança do Senhor, dentro da caminhada, dentro dos ensinamentos, para que essa missão se prossiga, porque nós não seremos eternos, estaremos aqui por um período, temos que aproveitar esse momento para poder passar essa instrução. O amor de pai e filho é uma coisa inexplicável, não tem como a gente mensurar. Um pai nunca vai conseguir falar com o filho, uma mãe, falar tudo que ama. E um filho também, às vezes naqueles momentos de silêncio, ele também nunca, as crianças, às vezes, adolescentes, têm uma dificuldade de se expressar. Ele não vai conseguir expressar tudo isso. Por isso que o amor tem que ser demonstrado. Tem que se sentir o amor. E nesse carinho que existe dentro da família, a gente tem que cuidar, a gente tem que alimentar. Não pode simplesmente deixar de lado. Um casal que quer viver por vários anos, esse amor tem que ser alimentado dia a dia, tá? E com algumas práticas, com alguns carinhos, né? Tem 3 palavras-chave para a gente entender isso e poder sustentar o amor, que é bem simples, todo mundo conhece. Com licença, obrigado e desculpa. Dentro de uma família, nós não podemos economizar nessas 3 palavras. Com licença, obrigado e desculpa. Quando na família não somos invasores e pedimos com licença. Nós respeitamos todos que estão na nossa família, por mais que o pai e a mãe tenham responsabilidades em criar, mas sempre nós temos que respeitar aqueles que são da nossa família. Quando na família não somos egoístas e aprendemos a dizer obrigado. Mesmo que vivamos na mesma casa, não somos obrigados a nada. A pessoa não é obrigada a te servir. Então, quando você recebe algum carinho, algum favor, nós temos que ser educados. Não é dentro da família, isso tem que ser mantido. E quando na família nos damos conta de que fizemos algo incorreto, pedimos desculpa. Não podemos ter vergonha de pedir desculpa. Sempre erramos, e nós erramos muito. Nós temos que pedir desculpa para poder restabelecer o amor, porque se a gente deixa uma situação mal resolvida, entra a mágoa, entra o rancor. Isso aí não é de Deus, não é do nosso Criador. Nós queremos colocar para vocês uma prática
que temos em casa, eu e o Jefferson. Qual casal que nunca discute, né? Qual marido ou mulher que depois de um dia cansativo, estressante, não chega em casa e às vezes acaba tratando sua companheira com estupidez ou vice-versa, ou grosseria? Lembramos que quando fazemos isso, estamos atacando a nossa própria carne, pois assim somos após o matrimônio, uma só carne. Quem tem coragem de se ferir ou matar a si mesmo? É nesse sentido que temos o costume de resolver qualquer diferença antes de dormir. Não pode um casal dormir com raiva ou com um assunto mal resolvido. Quando o casal dorme brigado na mesma cama, quem dorme entre eles é o inimigo do projeto de Deus. Pior ainda se dormir em quartos separados. Quando se trata de amor, este tudo perdoa e quer pôr fim em qualquer situação de desconforto que uma situação pode ter criado. Por isso, eu e o Jefferson temos o costume de fazer as pazes e deixar toda a discussão para trás, mas deixar para trás mesmo, pois retomar esses assuntos sem ter o amor na frente trará novamente a discussão à tona. Ninguém é perfeito. Todos nós sabemos. Então todos nós temos dificuldades. Mas numa hora dessa de relacionamento, o amor tem que ser maior que a razão. Não existe razão num casal. Não adianta você querer ser mais que o seu companheiro, sua companheira. Então o amor tem que fazer por si. Então, independe de quem está com a dita razão, a gente tem que simplesmente amar. E é isso que a gente está querendo colocar para vocês. O amor do casal, que ele cresce, ele surge e ele se torna um amor fecundo, um amor com os filhos, né? E esses filhos estarão netos e assim por diante. E aí eu faço voltando um link aquele primeiro casal que eu pedi que vocês memorizassem. Será que um dia nós consigamos chegar naquele ponto, naquele casal, naquela foto que vocês criaram? Porque aquela foto é a família de vocês. É a família num dia de festa, cercado de filhos, de netos, de amigos, todos felizes na graça de Deus. E aí, para encerrar, a gente gostaria só de apresentar os nossos filhos, o Lucas e o Murilo, tá? E esses